A pobreza e a desigualdade social têm atingido números assustadores. Os dados mais recentes apontam que em 2021, pelos critérios do Banco Mundial, quase 63 milhões de pessoas viviam em situação de pobreza no Brasil. Essa é uma luta que precisa ser enfrentada com coragem pelo governo e também pela sociedade. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com o Frei Olavo Dotto. Ele está conectado aqui com a gente. Frei, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker. Eu estou aqui em Porto Alegre, aqui para nós, então seria um santo chimarrão, né? Ah, é? Tá em Porto Alegre? Cadê o chimarrão? Tá aí perto? Tá aqui do meu lado. Ah, então tá bom. Já vou tomar o meu café também, viu? Mostra pra gente aí o chimarrão, então. Eita, não, tá aqui atrás. Dá pra pegar, não. Então depois mostra pra gente. Frei, nosso assunto hoje, infelizmente, não é nada agradável, né? Mas a gente precisa tratar porque somos sociedade, somos cristãos também, todos nós temos que assumir essa responsabilidade, né? Quero saber sobre esses números assustadores aí que eu falei agora há pouco, o que tem favorecido essa realidade tão triste, por que é tão difícil combater a pobreza no Brasil e no mundo todo? Então, veja, acho essa pergunta é fundamental para a gente entender exatamente essa introdução ao tema que você fez, Wilker. Eu estava ontem à noite, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu fui atrás um pouquinho dos dados, né? O dado do IBGE ele dizia assim que a pobreza, né? Veja, muito interessante isso, que a pobreza ela reduziu de 38% para 33% entre 21 e 22. Ou seja, mas que esse dado de 33%, ele é o patamar que era observado em 19 e 20. E que nós tivemos nesse tempo de pandemia, obviamente, um crescimento da pobreza, da fome, né? Diante das várias consequências que a pandemia gerou. Agora, veja, por que aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, por que é difícil a gente combater a pobreza, combater a desigualdade social? Porque a gente vive num sistema de acumulação. Então, aqui nós realizamos no Brasil a tentativa, e que eu acho que ela é louvável, ela é importante, é a transferência de renda através dos programas sociais, do Bolsa Família, enfim. Mas isso ajuda a mitigar, mas não resolve o problema da pobreza e da desigualdade social. Por quê? Porque o grande gargalo que nós precisamos enfrentar enquanto sociedade, enquanto poderes, governos, com o apoio da população, é como que a gente cria políticas de geração de emprego e renda, no sentido da inclusão social. Então, eu sempre tenho dito que, obviamente, que é importante a política de você fazer transferência de renda, porque a população que está na extrema pobreza, que enfrenta o drama da fome, e que são milhões e milhões aqui no Brasil, pelo menos são 13, 14 milhões que estão na extrema pobreza, tem que comer, tem que ter o mínimo. Mas se nós não tivermos uma política de geração de emprego, de inclusão, onde que as famílias tenham a sua renda mensal garantida, que garanta também o acesso a cultura, acesso à educação, enfim, ter uma saúde, a gente nunca vai resolver isso. Então, nós temos, de fato, um problema de estrutura, que é uma estrutura desigual. Certo. Frei, isso que o senhor está falando é fundamental para a gente entender um pouco mais sobre políticas públicas. Política de transferência de renda que o senhor está mencionando é, por exemplo, o Bolsa Família, que a gente sabe que faz toda a diferença, tira a pessoa da situação de fome, mas que não pode ser algo permanente, né? Não é sustentável. Perfeito. Então, a gente precisa pensar nessas medidas, nesse tipo de política pública, como algo transitório e exigir outros tipos de políticas, né? Perfeito, esse deveria ser o caminho, né? Eu sempre recordo, né, quando a gente fala em transferência de rendas para os programas sociais, eu sempre recordo o Betinho, né? Eu lembro que o Betinho ele sempre dizia assim, olha, a fome ela não tem hora, a fome não pode esperar. Nós, na CNBB, né, no campo que eu trabalho das pastorais sociais, eu sempre digo assim, quem tem fome tem que comer. Quem está sem um teto, sem um lar, ele precisa ter um espaço. Então, quando eu falo de política de transferência de renda, ele é fundamental, ele é importante
para a gente salvar vidas, né? Quem está com fome tem que comer, né? Então, esse é o princípio. Mas isso, eu sempre digo, isso não resolve a questão da desigualdade, né? Não resolve a estrutura que nós temos, né? Então, o desafio é como que a política de transferência de renda ela seja um caminho que depois vai garantir também políticas de empregabilidade, onde que cada família, né, cada pessoa, ela possa ter a sua renda garantida para a sua subsistência. Obviamente que a gente falar isso, Wilker, né, eu entendo que falar é mais fácil, né, porque, veja, a gente está num sistema que hoje, e com a evolução que nós temos, né, a computação, o mundo digital, quer dizer, isso também exclui milhões e milhões. O emprego ele também vai diminuindo. Então, também, assim, como que os governos, em todos os âmbitos, né, municipal, estadual e federal, também vão garantir, então, um mínimo de subsistência para aqueles que não conseguem, assim, entrar no mercado de trabalho. Porque isso também, com o avanço das tecnologias, obviamente que também vai diminuindo o acesso ao mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, a gente diz, vai se abrindo novas frentes. Mas esse campo de inclusão do mercado de trabalho hoje é um grande desafio. Como você incluir milhões e milhões que estão desempregados? Certo. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o trabalho que o senhor realiza, a igreja realiza para combater a pobreza aqui no nosso país. Então, Wilker, eu vou falar assim, de algo bem concreto que nós temos na Conferência Nacional dos Bispos. A minha área aqui é a área da Comissão Sociotransformadora. Obviamente que a gente também assim, acompanha cada pastoral social que realiza a sua atuação no enfrentamento ao drama da miséria, né, da desigualdade social nas comunidades e povos. Mas nós, na CNBB, eu gostaria de mencionar e destacar, Wilker, exatamente o que nós temos, que é belíssimo, que é a campanha da fraternidade, o Fundo Nacional de Solidariedade. Eu faço parte do Conselho Gestor e nós realizamos já 2 reuniões esse ano, acolhendo os pequenos projetos que vêm do norte e sul, do Oiapoque ao Chuí, vamos dizer assim, do Brasil, pequeninos projetos que a gente apoia e que, de fato, a gente percebe isso, como essa pequenina ajuda, às vezes R$10.000, R$15.000, para uma comunidade, para um grupo, como isso transforma a vida. Quando eu digo transforma a vida, nessa perspectiva de que é um impulsionador para que aquele pequeno grupo, naquela pequena comunidade, essa pequena ajuda depois se transforma exatamente num projeto permanente de geração de renda, seja numa pequena cooperativa, numa pequena associação, enfim, para dizer assim que a CNBB, com esse pequeno gesto, eu digo pequeno gesto, ela ajuda a transformar a vida de milhões e milhões de famílias e de comunidades. Com certeza um trabalho fundamental. O senhor mencionou a questão do pequeno gesto. Acho que é fundamental a gente trazer isso aqui para quem está nos acompanhando também, que muitas vezes não tem tanto recurso assim, mas tem boa vontade. E essa boa vontade faz muita diferença, né? Eu sempre digo, isso é fundamental. Acho que o primeiro elemento é a disposição, é o querer, é a boa vontade. Depois, obviamente, vem esse segundo ponto, que é o suporte. Então, buscar um suporte, um pequenino apoio, que é isso que nós, enquanto igreja, a gente faz. Eu digo assim, para além da questão financeira do Fundo Nacional, assim, nós, enquanto igreja, a gente tem esse diferencial de sermos essa presença. E juntos a gente, assim, também, a partir daquilo que é próprio nosso do Evangelho, a gente também motivar, assim, as comunidades, os povos, para que busquem também as suas alternativas. A CNBB, através do Fundo Nacional, ela se coloca como um instrumento, como um caminho. Então, assim, a generosidade de milhões, de católicos, para ajudar também milhares de comunidades, de povos, de situações que estão, em situação de vulnerabilidade social
e nós podemos ajudar a transformar tantas e tantas vidas, né? Então, esse eu acho que é o compromisso social da igreja também. É isso. E a conscientização também acho que é essencial, né, Frei? A gente tem no nosso país, ao mesmo tempo, milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza, passando fome, essa é a palavra, né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe que uma pequena quantidade de pessoas acumula muita riqueza. Acho que falta também um pouco de conscientização a respeito do quanto essa disparidade, esses extremos, eles são prejudiciais para a sociedade como um todo, né? Wilker, quando você pega assim, os dados, né, nesse campo da desigualdade social, olhando para nós especificamente no Brasil, é alarmante, né? A gente fica se perguntando assim, como que pode um país com tanta riqueza, com tantos bens, né, naturais que nós temos, nós estarmos no mapa dos 10 países mais desiguais do mundo, né? Onde que, por exemplo, 10% dos mais ricos, eles detêm quase metade, 40 e poucos por cento de todo o rendimento mensal. E, ao mesmo tempo, o outro extremo, onde que 10%, os 10% mais pobres, eles têm 1% dos rendimentos. Então, veja, isso eu diria assim, aqui está o grande pecado social, né? Ou, se quiser um dado ainda mais alarmante, né, ligado a esse, Wilker, né, os dados mostram que exatamente 1% dos mais ricos, eles ganham quase 33% a mais do que toda a soma da metade dos mais pobres. Então, veja, nós temos novamente eu volto àquilo que eu falava no início, nós temos um problema de estrutura social desigual. Então, enquanto nós não enfrentarmos esse problema, né, de uma desigualdade estrutural, nós vamos, com as nossas ações, com o empenho, assim, com o empenho da igreja, com aquilo que ela faz, com o Fundo Nacional de Solidariedade, em cada paróquia, em cada diocese, os projetos sociais, a ação das pastorais sociais, tudo isso é fundamental, né? A gente consegue, assim, ajudar muitas pessoas a superarem o drama da fome, mas a gente não consegue mexer na estrutura social que gera desigualdade social. É um problema estrutural. Quando a gente questiona essa questão da concentração de riqueza, a gente é mal compreendido, né? Às vezes até de propósito. A gente não está aqui culpabilizando ou criminalizando quem tem muitos recursos, mas a gente precisa pensar com um senso mais crítico, né? Sobre o porquê de uma desigualdade tão imensa num país que, como o senhor disse, tem tantos recursos quanto esse nosso. Acho que todo mundo tem que colocar a mão na consciência para tentar entender o porquê disso. Isso. Eu sempre digo, Will, que é o seguinte, para quem leu o texto base da campanha da fraternidade desse ano, lá tem algumas iniciativas que são louváveis, são bonitas, né? Tem iniciativas, por exemplo, dos empresários, dos cristãos católicos que lideram empresas e que eles têm exatamente dentro da sua empresa, como um dos grandes objetivos, também eles ajudarem a combater a desigualdade social. Então, veja, eu sempre digo assim, eu vou pegar agora só um exemplo, mas bem amplo. Essa questão que nós estamos já vivenciando há 2 anos da guerra da Rússia e da Ucrânia. Quando você analisa, você pega, assim, analisa friamente os dados, o recurso, o dinheiro que foi investido diariamente nessa guerra, aqui não vou fazer mérito, quem está com razão, não é isso. É só para a gente debater assim. Quer dizer, quando é para fazer um enfrentamento, guerra, parece que os recursos, eles estão, assim, tem recursos. Agora, quando você olha, por outro lado, por que as nações dizem assim, vamos fazer uma grande frente de enfrentamento da pobreza, da fome no mundo, né? E vamos injetar, vamos colocar dinheiro para comprar comida, para produzir comida. Então, veja, para mim, a grande questão, novamente, Wilker, ela está na questão da estrutura de mundo, de visão de mundo. Então, quando cada um de nós, quando nós somos um pouquinho solidários, movidos, um pouquinho, eu só digo assim, movidos um pouquinho pelos sentimentos de Jesus, da compaixão, da solidariedade, eu creio que nós teríamos um mundo muito diferente. Sem dúvida. Frei, muito obrigado, viu, por ter conversado com a gente nesta manhã.
Volte mais vezes para a gente tomar aqui o nosso café e o senhor seu chimarrão, para que a gente continue tratando desses assuntos que são tão importantes e pertinentes, né? O senhor mencionou a questão da campanha da fraternidade, trata justamente sobre o problema da fome e a gente vai discutir isso cada vez mais porque é pauta da igreja e todos nós, como cristãos, precisamos nos dedicar a esse assunto. Obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, Wilker, pelo convite. Foi muito bom conversar com vocês, né? A gente está sempre à disposição aqui na CNBB.